Breaking news, notícia de última hora, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de ser confirmada a notícia, gente, que abalou as estruturas de Brasília. Agora, gente, tá? Abalou a República. A notícia que acaba de ser confirmada, que pegou o Brasil inteiro de surpresa, na verdade, deixou o Brasil chocado, gente, tá? Grande autoridade acaba de renunciar o cargo, gente, tá? Notícia urgentíssima, notícia de última hora. Grande autoridade de Brasília acaba de renunciar o cargo, gente, tá? Não só renunciou, como já está fora do cargo. Notícia oficial, grande autoridade desistiu, não aguentou a pressão e acaba de assinar a sua renúncia, gente. Ele acabou de assinar a sua renúncia e eu tô aqui simplesmente chocada, perplexa com o que acabou de ser confirmado direto de Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia, simplesmente inacreditável que acabou de acontecer, gente, tá? Vou trazer tudo, vai estar muito bem explicadinho aqui. Lógico, além dessa informação, tem outras várias que eu separei para trazer. Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva. Já vou chegar aqui, ó, chegando o pé no acelerador para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, gente, tá? É muita coisa que aconteceu e essa agora, então, eu tô aqui até agora sem acreditar, gente. Vou trazer tudo a partir de agora nesse boletim. Se você estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque é simplesmente inacreditável o que eu vou trazer a partir de agora aqui para todos vocês, gente, tá? Simplesmente assinou a renúncia, gente, tá? Tá fora do cargo. Ele renunciou o cargo, gente, tá? Meu Deus, eu não tô acreditando. Vou trazer, gente, tá? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, agora recentemente, né? Após o Nicolas Ferreira fazer aquele vídeo, derrubando aquela narrativa, né, explicando para a população o perigo daquele projeto de lei da misoginia, né, que eles iam utilizar aquilo para fazer censura, para censurar, e utilizar aquilo ali para fazer um estrago, gente, tá? Na vida dos parlamentares e de, claro, aliados do Bolsonaro. E, claro, vocês sabem que, gente, se eles estão comemorando é porque é ruim para o Brasil, é ruim para a oposição. O Nicolas Ferreira esfregou a verdade na cara desses esquerdistas que, né, endossaram que queria a votação desse projeto da misoginia. Inclusive era até uma armadilha contra o Flávio Bolsonaro, que eu trouxe aqui informação para vocês. A Janja não gostou do vídeo do Nicolas Ferreira, foi lá e, assim, gente, fez o vídeo criticando o Nicolas Ferreira. Agora o Nicolas Ferreira veio aqui e deu a sua resposta à altura. Gente, o Nicolas Ferreira destruiu a Janja como nunca antes na história desse país. Mas o Nicolas pegou pesado, gente, tá? Mas ele estava inspirado para fazer aqui esse vídeo, meu Deus. E para desespero da Janja, os vídeos do Nicolas, vocês sabem que tem milhões e milhões de visualizações. A Janja deve estar chorando neste exato momento, assistindo esse vídeo que você vai assistir aqui agora. Vejam só. Obrigado, Janja, por mostrar que agora eu tenho mais do que certeza de que eu tô no caminho certo. Eu quero dizer que enquanto você, deputado, se preocupava em produzir um vídeo cheio de mentiras e protegendo aqueles homens que vão pra internet disseminar discurso de ódio, uma mulher era assassinada. Não adianta com essa cara de sonsa sua querer enganar alguém. Até mesmo porque as pessoas compreenderam que esse projeto não tem nada a ver com violência doméstica, agressão contra a mulher ou até mesmo morte contra as mulheres. Que esse projeto é literalmente uma forma de controlar o que pode ou não pode ser dito. Não adianta vir com essa fala mansa, com discurso, que as pessoas sabem exatamente quem você é. E se elas não sabem, eu vou apresentar para elas. De 2003 a 2013, o governo do PT e o seu marido governou o Brasil. Não fui eu que fui presidente da República, foi o seu. E aumentou a morte de mulheres em quase 10%. O que você tentou emplacar de narrativa, colocando como se eu fosse responsável pela morte de mulheres, na verdade, foi no primeiro ano de governo do teu marido, do Lula, e as mortes de mulheres aumentaram mais de 1,6%. Uma mulher era morta a cada 6 horas no governo do... Isso mesmo, não do Nicolas, do Lula. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Ou atacar outras mulheres? Peraí, você deve estar me confundindo com o filho do teu marido, que te chamou de puta. Nunca vi uma nota sua, uma indignação falando, olha, eu discordo disso, ele precisa ir pra cadeia, ele foi misógino. Não, ó, silêncio, porque é o filho, né, do meu marido, é o Lulinha, o que eu vou fazer?
Aí não tem problema. Enquanto você se preocupava em editar seu vídeo bonitinho, Com inveja dos meus vídeos, né? Vídeo bonitinho, editado. A diferença de mim pra vocês é que não somente, né, eu falo a verdade, e vocês a mentira, mas que eu não gasto 130 milhões de reais pra poder ficar engajando na internet os conteúdos ridículos que o PT faz. enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Você me confundiu com o Nicolás Maduro. Sou o Nicolas Ferreira. Não sou eu, mas o seu marido, que é amigo do Nicolás Maduro, e você recebeu ele todo feliz aqui no Brasil. Enquanto isso, esse mesmo governo estava lá espancando, torturando mulheres no governo dele. Inclusive, quando a jornalista Délis Ortiz foi atacada pelo segurança ali do Maduro, quando ele veio no Brasil... Você e o Lula ficaram em silêncio contra uma agressão feita a uma jornalista mulher. É a primeira vez que você ficou em silêncio, né? Até mesmo porque você não lembra do Silvio Almeida, que foi expulso do governo do Lula por ter ali cometido assédio sexual contra outra ministra mulher. E um cara vai cometer um crime no futuro, não dá pra poder prever. Mas sabe o que dá pra fazer após disso? Se manifestar, se posicionar. Foi exatamente isso que você fez, só que o contrário. Você simplesmente se solidarizou com a ministra, mas ficou em silêncio. Uma atitude do Silvio Almeida. Aí eu te pergunto, ele era ministro do Lula. Se ele fosse ministro do Bolsonaro, você ficaria em silêncio? Pois é, isso não é defender as mulheres. Isso é defender as mulheres que te convém. E se silenciar quando não te convém. Usa o silêncio seletivo. Ou você não lembra das 3 mulheres que o Lula demitiu para poder abarcar homens do Centrão. Depois demitiu outras 2. Uma, inclusive, acusou de ataques de misoginia. Foi mais uma que deu espaço para um homem do Centrão. A outra foi demitida e depois chegou e falou que não foi por incompetência que ela foi demitida. Não, foi demitida porque ele estava gostando do seu trabalho. Essa daí foi a ministra da Mulher que ele demitiu, tá? Bota a Erika Hilton, pô, pra assumir o Ministério das Mulheres. Vai lá, vai dar certo. E a outra falou que eu tô triste e consternada por ter sido demitida para poder abrigar um homem do Centrão. Fui eu que fiz isso? Foi teu marido. Vai falar que ele é misógino não? Que ele tá silenciando as vozes? Que ele tá perseguindo as mulheres? Não, né? É melhor atacar eu, fazer uma cortina de fumaça pra poder mudar o foco daquilo que vocês querem fazer. E não é proteger mulher alguma, pelo contrário. É fazer um monte de discurso pra poder ganhar a eleição novamente, enganar as pessoas, mas que na prática não tem ação concreta alguma. Vocês, homens, disseminam esse discurso de ódio na internet. Vocês têm ideia que esse discurso de ódio também pode atingir suas filhas, sua mãe, suas irmãs, que elas podem ser violentadas e mortas por conta desse discurso de ódio, que alguém da sua família próxima, uma mulher da sua família próxima, também pode sofrer com isso? As filhas, irmãs, mães que estão sendo violentadas e mortas, Janja. As jovens que estão sendo mortas nas manifestações no Irã, as vítimas do Hezbollah, as vítimas dos verdadeiros extremistas islamistas que estão sentados ao lado do vice-presidente do seu marido. E é por isso que não adianta vir com essa fala mansa e essa cara de sonsa, querer aqui colocar como se eu explicar uma lei da misoginia que na verdade não tem nada a ver com agressão contra a mulher, mas que na verdade está querendo fazer um patrulhamento do que pode ou não ser dito, é equiparado à consequência de matar mulheres, e se elas morrem por causa de discurso de ódio meu e de outros da direita? Toma vergonha na sua cara, Janja. Tá todo mundo percebendo que o governo do PT nada mais faz do que piorar a situação das mulheres, ao fechar os olhos para os reais problemas que existem, de não combater os verdadeiros responsáveis e ficar fazendo narrativa para poder ganhar eleitorado. Em vez de você se preocupar em gravar seus vídeos bonitinhos, cheio de edição... Eu acho que você só pode estar querendo me seguir, Janja. Pode me seguir aí, ver meus vídeos bonitinhos, não tem problema não. E de fake news... Defenda as mulheres, é disso que a gente precisa. Exatamente isso que eu estou fazendo, defendendo as mulheres. E quando eu voto para poder aumentar a pena para crimes hediondos, que é roubo seguido de morte, todos esses crimes envolvem muitas vítimas que são mulheres. Aí quando eu voto sim para poder aumentar a pena para esses vagabundos, eu estou protegendo as mulheres. Enquanto isso, o teu partido, o partido do teu marido, do PT, e também do PSOL, votaram contra essa proposta. Que o teu marido, não eu, até hoje não colocou isso em prática, mesmo o Congresso tendo aprovado. Sabe quais mulheres que estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas? São aquelas que foram roubadas ali no roubo do INSS, onde essa semana agora o teu partido estava fazendo L comemorando o fim da investigação para poder colocar os criminosos na cadeia. Eu estou defendendo a Maria Lúcia e essa outra idosa aqui que teve descontos indevidos, traduza-se para roubo, durante 30 anos da sua aposentadoria. Trabalho que ela fez a vida inteira, ralou, se sacrificou, para depois vir um partido de vagabundos como o do teu marido, e roubar e ainda comemorar, dizendo que acabou a investigação, faz o L. O que no fim das contas é mais prejudicial para as mulheres? Eu chegar e explicar um vídeo, dizer que não é sobre isso, que eles estão tratando sobre misoginia, ou homens e mulheres e partidos que roubam idosos
incluindo, obviamente, mulheres. Agora, o que coloca mais em risco essas mulheres? Se eu chegar e falar, gente, tô fazendo um vídeo aqui pra explicar que, na verdade, não tem nada a ver essa lei de misoginia, que, na verdade, você vai ser preso se perguntou uma mulher se ela tá de TPM ou não. Ou um partido e deputados do partido PT que acionam o STF pra poder soltar aí criminosos. Qual é a sua indignação, Janja? Cadê o videozinho aí com essa cara de sonsa pra poder falar com as pessoas? Cadê? Vocês querem ficar usando essa palavra misoginia pra poder, na verdade, ficar calando qualquer um que discorde de vocês. É igual, por exemplo, a Simone Tebet, que foi chamada de marionete do Lula, depois falou que o Nunes estava sendo misógino. Na cabeça de vocês, isso é mais pesado do que as 363 mortes de Yanomamis no primeiro ano de governo do Lula, que obviamente ali está incluído mulheres, e que quem comanda essa pasta é uma mulher, Marina Silva, e que vocês fiquem em completo silêncio. Ou seja, crianças Yanomamis, adolescentes morrendo, isso daí não tem tanta atenção nossa. Vamos focar aqui porque a Simone Tebet foi chamada de marionete do Lula e aí o Nunes é misógino. Pra piorar, depois que foi exposto esse número aí altíssimo de mortes de Yanomamis, o governo simplesmente cancelou a divulgação desses dados. Quando vocês entregam um país de merda pras mulheres, também pros homens, né? Sem segurança, sem saneamento básico, sem educação, aumentando impostos, fazendo com que as pessoas briguem, pregando paz e amor, mas simplesmente fazendo o contrário. Estão aí, gastando o dinheiro dos homens e também das mulheres, pagadoras de impostos. E aí eu te pergunto, de que forma você está ajudando as mulheres aumentando os impostos? Enquanto você não. Você usa o dinheiro das pessoas, das mulheres, para poder ficar viajando em hotéis de luxo, em viagens internacionais. Tá defendendo mulher assim? Que mulher que você tá defendendo assim? É disso que o seu estado precisa. O segundo estado que mais mata mulheres, Minas Gerais. Eu nunca fui governador de estado e muito menos presidente da república. Essa responsabilidade nas minhas costas, realmente, você tá aprendendo muito bem com teu marido a mentir. Resultado do governo do Lula e do PT durante esses anos. O Brasil tem maior número de estupros nos últimos 5 anos. Dos últimos 10 anos, o Brasil, esse ano, 2026, bateu o maior número de mortes contra mulheres. O Nordeste, que vocês governam há 20 anos, teve o maior número de homicídio de mulheres em 2024. Eu vou seguir aqui trabalhando. Isso, por favor, não pare de trabalhar. Inclusive, eu acho que você tinha que falar mais, Janja. Fala todo dia, vai em podcast, tem mais entrevistas. Porque o resultado é esse. 61% de reprovação entre os brasileiros. Não para, não. Você consegue. Janja trabalhando, gente. Desde quando essa mulher trabalha? Triste, gente. Então, essa Janjinha Paz de Amor, né? Paz e Amor que vocês estão vendo aqui, gente, tá contra, ela é veemente contra discurso de ódio. Janja Paz e Amor é veemente contra discurso de ódio. Tá atacando o Nicolas Ferreira porque o Nicolas está com um discurso de ódio. Janjinha é paz e amor. Gente, cadê aquela Janja que tava mandando o Elon Musk tomar naquele... É a Janjinha Paz e Amor, gente, tá? É a Janjinha Paz e Amor. É a mesma Janja que ficou sabendo cerca de 30 dias antes, segundo a imprensa, tá? Ficou sabendo cerca de 30 dias antes que tinha uma ministra lá do governo Lula que estava sendo abusada pelo ministro dos Direitos Humanos, né? Quem não se lembra daquele escândalo, Daniele Franco, estava sendo abusada lá pelo Silvio Almeida, segundo na imprensa, a Janja e o Lula ficaram sabendo cerca de semanas antes, mas ficaram caladinhos. Não pode falar, vai prejudicar o Lula. O Lula quer se candidatar novamente, vamos ficar caladinho. Eles só tomaram a atitude de expulsar o Silvio Almeida depois que a bomba explodiu na imprensa. Mais precisamente pelo portal de notícias Metrópolis, que jogou a lama no ventilador, mostrou para o Brasil inteiro que tinha ministra, mulher do Lula, sendo abusada por um ministro. Olha só, pelo ministro dos Direitos Humanos. E a Janja ficou sabendo e caladinha, todo mundo caladinho, gente, caladinho. Aí, quando a imprensa revelou, não teve outro jeito, né, Janja? Aí, o maridão teve que ir lá expulsar o homem do Ministério dos Direitos Humanos. Então, essa é a Janja, gente. A Janjinha Paz e Amor sendo desmascarada, gente. Essa aqui é a Janjinha Paz e Amor que está sendo desmascarada pelo deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Gente, eu tenho certeza absoluta que a Janja, se não assistiu, vai assistir esse vídeo. E vai ser um chororô danado. Possivelmente amanhã ela deve vir chorando. Ai, o Nicolas foi misógino. O Nicolas... Vocês estão entendendo por que esse projeto de lei não pode passar, gente, tá? Porque se ela pegar alguma fala, né? Vamos supor que o Nicolas fizesse esse vídeo depois do projeto de lei ser sancionado. Se ela pega alguma fala do Nicolas que ela não gostou, ela vai lá, entra com a ação, o Nicolas foi misógino, eu quero 5 anos de cadeia para o Nicolas. Vocês acham que ela vai fazer isso ou não vai? Vocês acham que ela vai pensar 2 vezes? Claro que não. Na primeira oportunidade, ela vai colocar um monte de gente na cadeia. Amei o vídeo do Nicolas, gente. Amei o vídeo do Nicolas. E agora, hein, gente? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Olhem só.
Ato de desespero do ministro Alexandre de Moraes. Gente, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, está completamente desesperado, gente. Tá? Isso aqui, para mim, é ato de desespero. Aí vocês vão se perguntar, gente, Moraes multou caminhoneiros patriotas em 7 bilhões... Gente, 7 bilhões de reais. Por que, gente, que o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão tão desproporcional, sem o menor cabimento? Vocês vão ficar de queixo caído. Assistam. Isso aqui só pode ser desespero, não tem outra explicação. Olha a notícia que acabou de sair agora na Revista Oeste. O ministro Moraes mandou executar uma multa de 7 bilhões de reais contra caminhoneiros patriotas que haviam protestado contra o Lula nas eleições de 2022. Olha, é impressionante a crueldade do Moraes e como ele é descolado da realidade e como ele quer sempre criar um embaraço a todo mundo que é de direita, todo mundo que é contra a esquerda ou crítico do STF. Agora, qual é a autoridade legal do Moraes para dar essa multa? Qual foi o processo legal em que isso ocorreu? Gente, como é que vai privar essa gente toda de um patrimônio desse tamanho? É um absurdo completo. As multas individuais, para vocês terem uma ideia, elas chegam a somar, segundo diz a revista, 147 milhões. Ou seja, tem punição individual para você, caminhoneiro fulano, de 147 milhões de reais. Eu vou te dar os detalhes todos dessa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal e deixem o like, deixem o joinha, assim você ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Bom, diz a Revista Oeste o seguinte sobre esse caso. O ministro Moraes, ele liberou essas execuções bilionárias contra os envolvidos em protestos e bloqueios de rodovias nas eleições de 2022. E o procedimento foi formalizado e entregue para a Justiça Federal de primeira instância, que agora está executando essas multas. Os valores somam 7 bilhões de reais, com base em penalidade de 100 mil reais por hora de bloqueio por veículo vinculado a um CNPJ ou a um CPF. Como eu já mencionei, há casos individuais de 147 milhões de multa para uma pessoa só, enquanto outras empresas ou pequenas empresas receberam de 5 milhões a 15 milhões de multa. Isso é um completo absurdo, meus amigos, um completo e total absurdo. E isso, o que o Moraes tem a ver com isso? O Moraes devia estar lá para proteger o direito constitucional dessa gente de protestar, sobretudo em eleições. O direito de reunião é um direito sagrado e consagrado na nossa Constituição. O direito dessas pessoas protestar, sobretudo nas eleições, é um direito que deveria fazer com que o Moraes defendesse as pessoas, os caminhoneiros, e não simplesmente mandar que eles paguem um valor que obviamente eles não têm. O que o Moraes quer é inviabilizar as manifestações da direita. Essa é a pegadinha. O que o Moraes quer é dar um recado a quem for protestar novamente agora nessas eleições contra o Lula. O que o Moraes quer é avisar os caminhoneiros que já ameaçaram de greve agora no mês passado, que se eles pensarem, se eles cogitarem, se eles imaginarem fazer alguma greve, alguma paralisação ou algum bloqueio de rodovia, sobretudo político, sobretudo contra o Lula, sobretudo contra esse governo que é aliado do Moraes, e nessas eleições e em favor da direita, Moraes vai fazer algo do gênero de novo. Ou seja, multar os caminhoneiros agora por 22 é colocar uma espada nos caminhoneiros e em qualquer outra pessoa que pense em protestar contra o governo Lula de novo nessas eleições. O que o Moraes está fazendo não é apenas cruel em relação ao passado desses caminhoneiros, ao que fizeram esses caminhoneiros. É também um recado para novos protestantes, para pessoas que pensem em fazer novos protestos. O Moraes quer inviabilizar as eleições, quer inviabilizar a manifestação legal, legítima e constitucional das pessoas contra o governo Lula. Se isso não é um consórcio, se isso não é interferir nas eleições, eu não sei o que seria.
Se você gosta dos meus vídeos, gostou. Gente, tá aqui, ó. Realmente é verdade, gente, tá? Alexandre de Moraes ligou o modo desespero com essa eleição de 2026. Agora, com o Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas, algumas decisões estão sendo tomadas e o povo está se perguntando, gente, o que é que está acontecendo com o ministro Moraes? Tudo isso é desespero com Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas. Moraes multa caminhoneiros que protestaram contra a eleição de Lula em 7 bilhões. Isso aqui, gente, é surreal. É surreal, 7 bilhões. E o desespero tá tão grande, a gente tem informação de bastidores que o Lula está muito preocupado com essa informação revelada pelo jornal O Globo. Está aqui na tela de vocês. Flávio Bolsonaro pede monitoramento internacional das eleições brasileiras em discurso nos Estados Unidos. Gente, recentemente o Flávio Bolsonaro participou do CIPAC, como vocês queiram dizer, ali nos Estados Unidos. E o Flávio Bolsonaro, atento a tudo que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente agora, né, com essa notícia de Alexandre de Moraes multou em 7 bilhões aqueles, né, caminhoneiros que protestaram contra o Lula e tal. Então, o Flávio Bolsonaro já está entendendo com quem, o tipo de gente que ele vai ter que lidar aqui nesse pleito eleitoral de 26. Aí o Flávio Bolsonaro tomou uma decisão que deixou o Lula e o Moraes desesperados. Flávio Bolsonaro pede monitoramento internacional das eleições brasileiras em discurso nos Estados Unidos. Por quê, gente? Tá? No último pleito eleitoral, quem que estava lá na presidência da República? Joe Biden. Joe Biden que era um em carne com Lula. Então, se o Bolsonaro chegasse, olha, Estados Unidos, governo americano, eu queria que vocês me ajudassem a monitorar as eleições aqui no Brasil. Claro que o Joe Biden não ia fazer nada. Tanto é que o Bolsonaro nem sequer tentou, porque sabia que ele era caso perdido, gente. Joe Biden e Lula, né? Vocês sabem como é que era. Só que agora a coisa mudou de configuração. Agora quem tá lá nos Estados Unidos, né, no governo dos Estados Unidos, não é o Joe Biden, é Donald Trump, que é extremamente alinhado com a direita. Agora sim, Flávio Bolsonaro pode ter êxito. E é muito importante os Estados Unidos monitorar o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente agora com relação a essa decisão recente do Alexandre de Moraes. Em ano eleitoral, né, o Moraes teve tanto tempo, mas não, eu vou mandar o recado agora, porque se os motoristas de caminhões estiverem com a intenção de protestar contra o Lula, para prejudicar o Lula, então é agora que eu tenho que mandar o recado. Gente, o Moraes nem sequer disfarçou. Ele teve 3 anos e meio, 3 anos para tomar essa decisão, mas tomou não. Agora, em pleno ano eleitoral. Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro, gente, tá? Agora, em ano eleitoral, ele tá aqui mandando um duro recado para os caminhoneiros. Por que será, gente? Para mim, isso é desespero. E o Flávio Bolsonaro tá atento a tudo que está acontecendo e já está acionando o governo americano, o governo Donald Trump. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, pediu no último sábado que governos e instituições estrangeiras acompanhem o processo eleitoral brasileiro e façam pressão diplomática para garantir o que chamou de eleições livres e justas. E o Flávio Bolsonaro não está pedindo muita coisa, está pedindo eleições livres e justas. A declaração foi feita durante o discurso da Conferência, né, de Ação Política Conservadora do CIPEC, que foi no Texas que aconteceu. Então tá aqui, ó. Pelo meu apelo aqui, não só aos Estados Unidos, mas a todo o mundo livre. E é este meu apelo. Observem as eleições do Brasil, tá? Com enorme atenção, tá? Entendam o nosso processo, monitorem a liberdade de expressão do nosso povo e apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem corretamente. Claro que Flávio Bolsonaro está atento, gente, tá? Que agora, neste exato momento, hoje, o Alexandre de Moraes mandou um duro recado para os caminhoneiros. Se, né, algum caminhoneiro estava pensando em fazer alguma ação que prejudicasse o Lula, o recado acabou de ser dado. E uma outra que ficou extremamente furiosa, gente, tá? Com o Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi a Glaze. Glaze está desesperada, gente, tá? Glaze critica a participação de Flávio Bolsonaro em evento conservador nos Estados Unidos, gente. Eles ligaram o modo desespero. Eles estão vendo que Flávio Bolsonaro não tá para brincadeira, gente. Eles acharam que ia vencer o Flávio Bolsonaro facinho, que ia derrotar ele assim já no primeiro turno, mas o que as pesquisas estão revelando é completamente o contrário, e eles ligaram o modo desespero. A ministra, né, Gleisi Hoffmann, criticou a participação do Flávio Bolsonaro
né, e do Eduardo Bolsonaro, irmão dele, no último sábado em evento conservador no Dallas, em Texas, tá? Vandilhões da pátria, alfinetou a ministra. O senador compareceu ao CIPEC, fez ali as suas recomendações. Gleice se manifestou no perfil do X dela, tá? E acusou os filhos do ex-presidente Bolsonaro de estarem fazendo juras de subserviência a Donald Trump. Ela tá acusando o Flávio Bolsonaro de que no futuro ele vai ser tipo um escravo do Donald Trump. Não tem nada a ver uma coisa dessa. Que desespero, Gleice Hoffmann, tá? Né? Então ela está fazendo essa acusação, né, contra o Flávio Bolsonaro e tá aqui, gente, tá? E espalhando mentiras sobre o Brasil. Ela está acusando o Flávio Bolsonaro de estar espalhando fake news, mentiras sobre o Brasil, tá? Ela diz o seguinte, ó: eles nem conseguem disfarçar que seu projeto é entregar o país a interesses estrangeiros. Imaginem que o povo brasileiro esqueceu que a família levou o país ao mapa da fome, destruiu nossa economia. Acho que ela está falando aqui do governo Lula, né? Ela deve estar falando do Lula, porque do Bolsonaro, que não é. Meu Deus, que desespero, Gleice Hoffmann, gente. Tá aqui. Gleice Hoffmann afirmou que Flávio e Eduardo conspiram junto com os Estados Unidos para impor o tarifaço com o Brasil. Que mentira, Gleice Hoffmann. Né? Tal pai, tal filho, o negócio deles é mentiroso e desafiar a democracia e a justiça. Desespero, gente, tá? A Gleice Hoffmann ligou o modo desespero. É isso mesmo. E agora, gente, grande autoridade de Brasília acabou de renunciar o cargo, gente, tá? Agora é oficial, inclusive ele até assinou a sua renúncia, gente, tá? Ibanez assina a renúncia e deixa o governo de Brasília para se candidatar ao Senado Federal, gente, tá? Lembrando que a situação do Ibanez não tá das melhores, gente, tá? Porque ele realmente foi dragado para esse escândalo de corrupção do caso Master, tem muito dinheiro aí envolvido e a situação pro Ibanez, que já tava difícil, piorou aí nos últimos dias, tá? Inclusive, se vocês acompanham aqui os vídeos que eu trago para vocês, já tá a par do que tá acontecendo. Ibanez Rocha renunciou ao cargo de governador do Distrito Federal neste último sábado. O MDBista assinou a mensagem de renúncia durante o evento de aniversário de 55 anos de Ceilândia, a maior região administrativa do DF, com quase 300 mil moradores. Ibanez deixa o governo do DF para concorrer ao Senado nas eleições de outubro deste ano. A legislação eleitoral exige a chamada desincompatibilização 6 meses antes do pleito, prazo que se encerra no próximo sábado. Então ele, deixa um legado de muito trabalho, dedicado e cuidado com as pessoas que mais precisam, declarou aí a imprensa. Né, durante o discurso do aniversário de Ceilândia, disse que durante os 7 anos e 3 meses de governo fez realizações firmes em todas as áreas de governo. E eu posso, gente, dizer com propriedade, tá? Porque eu sempre acompanho muito o Ibanez Rocha e ele foi um excelente governador, foi um dos melhores governadores do Distrito Federal de Brasília. Mas assim, gente, anos-luz na frente. O que esse homem fez de benfeitoria para Brasília, benefícios sociais, isso aqui, gente, o que ele fez foi sensacional. O grande erro do Ibanez foi se deixar ser dragado, né, por esse escândalo de corrupção do caso Master, que realmente as descobertas da Polícia Federal têm complicado muito a situação dele. E uma vez que o Bolsonaro está apoiando a Michele Bolsonaro e a Bia Kicis para esse cargo que ele está almejando. Então ele vai tentar um cargo muito difícil, gente. Vou ser muito sincera e honesta com vocês. Tá? Se ele candidatasse, sei lá, deputado federal, ele estaria lá. Certeza absoluta. Mas para o Senado, concorrer com Bia Kicis e concorrer com a Michele Bolsonaro é extremamente difícil, gente. Inclusive tem também o desembargador Sebastião Coelho, que eu acho que talvez pudesse repensar, deputado federal. Sebastião Coelho, a gente precisa ele estar no Congresso Nacional. Não tem como, tá muito difícil aqui o Senado, vou tentar como deputado. Eu acho que ele poderia, não sei, gente, tá? Vai fazer muita falta no Congresso Nacional. Ibanez Rocha vai fazer muita falta, tá, gente? Então, assim, mesmo que, né, claro, vai ser investigado e se cometeu crime, se familiares cometeram crime, tem que ser punido, gente, tá? Não é porque é alinhado com o Bolsonaro, que é alinhado com a direita. Se cometeu crime, aqui vocês sabem que eu não passo pano. Cometeu crime, independente de quem quer que seja. É esquerdista, né?
é de direita, é de centro, cometeu crime, tem que ser punido. A situação do Ibanez, vou ser sincera para vocês, não é das melhores. Lógico que tudo tem que ser investigado, são acusações gravíssimas, é muito dinheiro, reuniões, teve encontros com o Vorcaro, nesse rolo da venda do BRB. Ele vai ter que explicar algumas coisas aí para a justiça, gente, tá? E tá numa situação, nesse momento, não muito favorável, porque ele não tem o apoio do Bolsonaro, e agora esses escândalos do Massa no entorno dele dificultam ainda mais a situação. Mas não tira que ele realmente foi um excelente governador para Brasília, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Olha que eu acompanho já há muito tempo. Benefícios sociais para famílias carentes que realmente precisavam, para pessoas que realmente tinham o direito de receber, tinha aquela lupa para fiscalizar quem realmente precisa dos benefícios. Foi assim um exemplo. Lula poderia seguir o exemplo na questão de benefícios, da distribuição e essa questão de filtrar quem realmente precisa. O governo do Ibanez foi simplesmente impecável nessa questão. Foi um belíssimo governador. Só derrapou nessa questão do BRB e do Daniel Vorcari e do Massa, que ele vai ter que prestar contas à justiça, gente. Se realmente cometeu algum crime, tem que ser punido. Se não, tem que ser absolvido e a vida segue. É isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.